chegou a ser vendido pro Spotify por 250 milhões de dólares, mesmo valor que é mais de R$1 bilhão, né? Ele foi no Joe Rogan Experience e ele falou o seguinte... Diante do... o Joe Rogan falou, mas e o perigo da inteligência artificial? Porque em 2014, Elon Musk falava que a inteligência artificial era igual uma invocação demoníaca. Em que sentido, né? Aí ele fala, sabe aquele filme que o cara fala assim, ele desenha um pentagrama no chão e fala, vamos invocar um espírito? Aí alguém fala, mas isso não vai dar problema não? Não, pode deixar que tá sob controle. Só que aí o espírito lá escapa e mata todo mundo. Ele falou, inteligência... Ele falava em 2014 que a inteligência artificial era isso. Que era um negócio que a gente estava brincando, ia falar não tem problema e ia matar todo mundo. Não só ele falava isso, o cofundador da Apple, Steve Wozniak, fala isso até hoje. Stephen Hawking, falecido, falava isso. O Nick Bostrom, que é um grande professor de Oxford, também alerta para esse problema. Fora toda a galera que assinou aquele abaixo-assinado do professor Max Tegmark do MIT. Todo mundo tem esse medo. Então, olha onde é que o transhumanismo entra. Quando você chega pro Elon Musk e fala, cara, mas não tem esse perigo da inteligência artificial acabar com a humanidade? Ele fala, tem. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses. Elon Musk, quando ele, junto com o Sam Altman, ele cria a OpenAI, que fabricou o ChatGPT, a ideia era criar uma inteligência artificial, código aberto, seguro e sem fim lucrativo. Né? Por isso que o nome dela é OpenAI, aberto, código aberto. Então a ideia foi essa para competir com o DeepMind, que era a inteligência artificial mais avançada da época, que ele dizia que era do demônio. Só que aí, segundo ele, quando a filosofia da OpenAI começou a deixar de ser código aberto, sem fim lucrativo e para o bem da humanidade, ele falou que ele saiu da empresa. E ele está processando hoje a OpenAI e o Sam Altman, eles viraram inimigos, né? Então, o Elon Musk sempre está querendo montar projetos que tragam uma inteligência artificial segura. Ele criou a xAI com essa desculpa, só que hoje, recentemente, ele falou para o Jordan Peterson que em Memphis, no Tennessee, ele está criando o nosso novo Deus. Aí você fala, pô, irmão, aí é para eu ficar com medo? Ele começa a rir, aí o Jordan Peterson falou, não achei graça não. Muito emblemático, porque ele fala, a Mênfis, a antiga capital do Egito, onde os faraós governavam, né? E lembrando, né? O faraó Ramsés II, que governava em Mênfis, o nome grego dele era Ozymandias, né? Para conectar com Alan Moore aí, né? Aí mais outra dica, se você quiser ler, né? Watchmen, V de Vingança, O Monstro do Pântano, o livro Jerusalém, que é sensacional também, entre muitos outros. Então... quando você pergunta pro Elon Musk, mas não tem o perigo da inteligência artificial exterminar a humanidade? Ele fala, tem. Aí o Joe Rogan fala, e agora, qual é a solução? Ele fala, a solução é o merge, em inglês ele fala, é o merge scenario. Merge é fusão. Scenario é o cenário de fusão. Como assim o cenário de fusão? Aí ele fala, se você não consegue vencê-lo, junte-se a ele. Nós nos tornarmos máquinas também. Então, a proposta do transhumanismo é colocada pelo Elon Musk como a única solução para a gente não ficar para trás e não ser destruído pela inteligência artificial. Entendeu? É virar meio máquina. É virar meio máquina. É unir a máquina ao ser humano e a gente ter algo além deles, que a gente vai ter a máquina e mais o humano. Só que você vira um ciborgue nessa história. Peter Thiel, ele tem dado entrevistas altamente preocupantes. Ele deu uma entrevista para o Hoover Institute, que ele já falava isso, e agora ele deu uma entrevista pro Ross Cutler, que é jornalista do New York Times. Essa entrevista tá no YouTube. Eu ia falar que era incrível, mas é assustadora também. O Peter Thiel, ele fala o seguinte, quando Jesus fala, ele se diz cristão, né, o Peter Thiel. Quando Jesus fala de você nascer de novo e salvar a sua alma e passar por um novo nascimento, é uma espécie de transhumanismo. Então ele quer usar o cristianismo para defender o transhumanismo. E ele fala, eu não quero só trocar a minha alma, eu quero trocar o meu coração, meu rim, eu quero trocar até, ele fala, meus órgãos reprodutores, eu quero trocar tudo que eu quiser. Por quê? Aí ele fala o seguinte, lá em 1 Tessalonicenses 5:6, se eu não estou enganado, a gente leu o slogan do anticristo. O slogan do anticristo, esse bilionário que financia o Donald Trump falando isso, ex-sócio do Musk no PayPal. O slogan do anticristo é paz e segurança. Quando vocês ouvirem paz e segurança, virá repentina destruição. Então o que ele defende? Ele defende que os Estados Unidos precisam voltar
a ter uma tecnologia que, em vez de fazer TikTok e rede social de dancinha, tem que investir pesadamente na associação entre tecnologia, inteligência artificial e guerra. Porque os Estados Unidos têm que se preparar para uma guerra para continuar se mantendo a potência global. Então a ideia é o quê? O governo americano dedicar fortunas para a guerra e o Vale do Silício comandar todo o projeto de guerra americano. É exatamente isso que eles estão fazendo. E para isso, a fusão do homem com a máquina é fundamental. Para a gente conseguir não apenas vencer uma guerra tecnológica contra a China, mas a gente conseguir vencer uma hipotética guerra do homem contra a máquina. Só que aí tem um grande problema. Muitos vão dizer que essa ideia do Musk, né? A única maneira de vencer a inteligência artificial é virar um ciborgue, é o transhumanismo. É você se fundir com a máquina. Na verdade, isso aí é você se colocar numa posição de ser um objeto hackeável também. Que aí você tem o controle total instaurado. Você tem uma grande arapuca. Programação. Você vira um robô na mão deles, né? Principalmente se você tem um implante que nem no cérebro. Black Mirror, o primeiro episódio lá da mulher. Qual? Ela vai morrer, dessa temporada nova? Ela vai morrer e coloca um implante. Exato. E aí ela tem que pagar mensalmente. E aí, se ela não tem grana, entra propaganda no meio. É verdade. E aí tem que sempre pagar mais aí essa mensalidade. Terminou mal a história, né? Mas é mais ou menos isso. É igual aquele O Preço do Amanhã, mais um filme pra galera. Que os caras compram tempo lá? As pessoas menos favorecidas compram minutos. O cara tá correndo atrás de minutos, enquanto os bilionários sugaram o tempo de todo mundo e vivem eternamente. Pois é. O cara tem tempo sobrando. A história é um pouco essa. Então, quando a gente cruza o que o Elon Musk fala com essas obras de ficção, com a filosofia que trata dos perigos da inteligência artificial, a gente vê que o transhumanismo ele parece a única solução para o homem, primeiro, não ficar para trás, não virar uma subclasse, e segundo, para o homem tentar batalhar com a máquina. Só que isso pode ser talvez a maior cilada da humanidade. Porque você colocando implante no cérebro para tentar vencer a máquina, pode ser que você se transforme tão hackeável contra a máquina, né? E perca o diferencial que é o do ser humano, né? E todo mundo está propondo isso, o transhumanismo. Agora imagina quando eles trouxerem um implante... No livro do Homo Deus, do Harari, né? Então Harari é uma figura meio dúbia, né? Porque ao mesmo tempo que ele defende coisas nessa linha, e ele também participa do Fórum Econômico Mundial, ele faz alguns alertas também sobre o perigo da inteligência artificial. Essa parte é interessante. O Harari assinou aquele abaixo-assinado do Max Tegmark, do professor do MIT, pedindo para que as empresas dessem uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial até que a gente tivesse certeza que ela não se levantaria contra nós, né? Então vai nessa linha também. Então, essa ideia do transhumanismo é apresentada como uma única solução, mas pode ser uma grande arapuca. E tem outra questão. Imagine, voltando àquele livro Who Owns the Future, né? Quem Domina o Futuro, do Jaron Lanier, ele tem um interlúdio chamado acho que é o interlúdio 11, que é Limits are for mortals. Limites são para mortais. Nesse interlúdio ele fala sobre a fixação que os magnatas do Vale do Silício têm pela imortalidade. E ele vai falar do Peter Thiel. Peter Thiel também tem essa fixação, né, de viver para sempre. Junto com o Raymond Kurzweil, que era engenheiro da Google, né? E vários outros, né, que são adeptos daquilo que a gente chama de Life Extension Technologies, né, tecnologia de extensão da vida. A Google tem uma empresa chamada Calico, que é a California Life Company, que tem esse objetivo, né, de estender a vida. Então, esses caras, eles estão se preparando para esse evento esse evento geofísico, e eles estão se preparando também para serem super-humanos imortais. E é claro que eles não vão oferecer isso para todo mundo, a não ser que pague muito caro. Agora você imagina um cenário hipotético em que eles encontrem a solução para o envelhecimento, essa tecnologia de extensão da vida, e eles digam que para você ter esse benefício de viver mais, você tem que fazer uma espécie de terapia genética. Um implante que vai trazer uma terapia genética. Eu acho que todo mundo vai vender. Boa parte das pessoas irão vender tudo que tiver para poder viver mais uns 50 anos. Você não acha, não? Segundo o Larry Page e o Sergey Brin, que são os cabeças da Alphabet, que é Google, né?
eles falam que essa será a maior empreitada da história da humanidade, porque todo mundo vai dar o que tiver para poder viver mais uns 30, 40, 50 anos, daqui a pouco 100, daqui a pouco 500, daqui a pouco 1000, quem sabe, né? Então, essa ideia do transhumanismo, ela vem com uma grande arapuca também, porque se você já tem o Peter Thiel falando sobre o anticristo, sobre o apocalipse, será que essa não é a verdadeira marca da besta? Que você não vai poder comprar nem vender se não tiver, mas você instalou isso no corpo com a desculpa de que queria viver mais? Porque tem uma passagem muito estranha no livro do Apocalipse que diz que naqueles dias muitos procurarão a morte e não encontrarão. Então parece que vai ter alguma coisa que vai impedir a pessoa de morrer na hora que ela quiser. Será que é uma terapia genética? O que será isso? É difícil a gente entender. Mas o que é estranho é que nessa entrevista do Peter Thiel com o Ross Cutler, que é o jornalista do New York Times, esse jornalista falou para ele: você está dizendo que você está desenvolvendo uma tecnologia que é exatamente para vencer o anticristo. Só que parece que você que está criando as condições para o anticristo aparecer. Você não acha, não? Aí ele deu uma travada, não conseguiu responder. E aí o cara aproveita e pergunta para ele: mas espera aí, entre o fim da humanidade e a perpetuação da humanidade, de qual lado você fica? Aí ele fica, aí ele, demorou muito, hein? Essa tua pausa aí foi preocupante, hein? Aí ele fala: não, porque eu não quero que a humanidade permaneça. Eu quero que a humanidade se funda com a máquina e assim consiga se permanecer. Então, na verdade, ele está querendo o fim da humanidade como tal e uma pós-humanidade, um pós-humano transhumano. É isso que ele está propondo. Então, essas ideias loucas que esses caras têm, que às vezes um solta sem querer num podcast, é o que todos esses caras pensam. Só que eles não falam abertamente. Eles apresentam isso como um novo movimento conservador, né? Uma cultura woke, uma nova opção marxista, um pós-capitalismo, um capitalismo de stakeholder, um capitalismo social, uma terceira via como a America Party do Elon Musk. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que está sendo montado uma arapuca que é o mesmo produto vindo da esquerda, da direita, de cima, de baixo, tudo quanto é lado, só que vendido com o discurso que te agrada, dependendo do que você gosta, né? Você gosta de suco de uva? Então vou te vender a minha Coca-Cola com gosto de uva. Ah, você gosta de laranja? Então ela com laranja. Mas é a mesma coisa, o mesmo produto, a mesma fórmula, entendeu? Que é o quê? Que é a tecnocracia, que é o povão se ferrando e a elite mandando geral. É o que o livro do Albert Nock, né? Nosso Inimigo o Estado, fala: de tempos em tempos, mais um livro aí pra galera, Albert Nock, fundamental. De tempos em tempos acontecem crises, e durante essas crises o Estado sempre aproveita para, em nome de oferecer segurança, abocanhar mais uma parte do poder social, aumentando o poder estatal. Na minha opinião, é isso que está acontecendo. É claro que isso tudo vem de várias reflexões sobre tecnologia, sobre filosofia, sobre a história, né? É um resumo do alerta que eu gostaria de fazer pra galera. Pensem bem nisso, consulta aí, né? Examine todas as coisas, retém o que é bom, mas é algo que tá preocupando. Quem tá um pouquinho desperto aí tá preocupado com isso, porque parece que tá tudo convergindo aí para essa concentração de poder, concentração de renda. Pois é. Tomar uma aguinha. Enquanto você toma água, vamos saber das dúvidas do pessoal aí, Helene. Bora lá, ó, já tem algumas perguntas aqui. O Rafael Léo Hart, ele falou o seguinte: professor, o Laranjão está mandando a galera escolher um lado. A China está mais quieta que nunca. Parece que todos estão se posicionando. Acha que a Terceira Guerra Mundial está batendo na nossa porta? Sabe como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial? Na minha opinião, tá? O professor Jiang também vai um pouco nessa linha. A gente vai ter ainda uma guerra nuclear entre Israel e Irã. Essa guerra vai deixar o mundo desesperado quando a gente vê bombas atômicas explodindo. E para impedir que o caos se instaure no mundo, com as revoltas e tal, será implementado ali no mundo inteiro regimes mais autoritários para controlar a opinião pública e controlar as populações humanas. No meio dessa confusão vem uma segunda pandemia, e aí o caos piora. E no meio dessa confusão toda começa aí sim a Terceira Guerra Mundial, que provavelmente será entre os Estados Unidos e a China. Só que o plano, que na minha interpretação, o plano é o seguinte: isso é tudo uma jogada ensaiada,
Eles querem que tenha uma terceira guerra mundial. Tá meio na cara, né? Veja o que a OTAN tá fazendo lá na Ucrânia. Eles estão provocando o Putin a usar uma bomba atômica a todo momento. Porque eles querem instaurar o caos para em cima das cinzas e instaurar esses tecnatos aí da Lestásia, Eurásia e Oceania. Em que você tem ali, com a desculpa de segurança, o controle das liberdades individuais, né? Só que muitos dizem, né, que quando o povo abre mão da liberdade em busca de um pouco de segurança, ele geralmente fica sem as duas, né? Sem liberdade e sem segurança. Então, acho que a Terceira Guerra Mundial vai nessa sequência. Vamos ficar de olho nisso. Isso tudo faz parte. O que a gente está vendo hoje? A gente está vendo os times sendo montados, né? Os BRICS se unindo contra o Trump, mas isso tudo faz parte de um jogo, porque a instauração do caos é o objetivo. Inclusive, a revista Economist fez uma capa curiosa, colocando fotos do Trump assim numa capa alaranjada, escrito The Age of Chaos, a Era do Caos. Não só tem a ver com a instauração aquela ideia de ordo ab chaos, a instauração do caos para instaurar uma nova ordem, a tese, antítese e síntese, mas tem a ver, inclusive, com o que a Marina Abramovic falou alguns anos atrás. Que em 2 ocasiões perguntaram para essa artista contemporânea, que faz umas artes performáticas estranhas, tipo Spirit Cooking, onde as pessoas devoram réplicas de partes de corpos humanos, né? A Marina Abramovic, em 2 ocasiões, quando perguntaram para ela o que você achou da vitória do Trump em 2016, final de 2016, ela falou, achei ótimo. Os caras, mas como assim, né? Os artistas, tudo progressista, né? Tudo pró-Hillary. Como é que você achou ótimo? Ela, achei ótimo porque ele é aquele que veio para instaurar o caos. Ele é um mago da mais alta ordem que veio para superar a mesmice e instaurar o caos para trazer uma ordem nova. Quem falou foi a Marina Abramovic, não fui eu. Então, meus amigos, eu acho que é isso que está em jogo. Tudo isso que a gente está vendo de tarifa não é para America First. O que a gente está vendo de tarifa é para que instaure-se mais conflitos, o Vale do Silício domine o sistema de defesa americano, como a gente acabou de ver. Aí a capa para ali, ó, Vilela, a capa. The Age of Chaos. Valeu aí a galera que achou aí rapidão. A Economist, assim, é como se fosse uma bola de cristal, né? A Economist sempre fala as coisas antes delas acontecerem, porque a galera que controla a revista manja muito do Paranauê, né? É o pessoal que... É aquele pessoal que decide, né, o futuro do mundo, né? Então,